Depois temos no romantismo a busca do misticismo da natureza para interpretar a alma humana. E em Hegel temos a busca do espírito do mundo, que está em constante desenvolvimento rumo a uma consciência cada vez maior de si mesmo. O mundo permanecerá aqui, mas através da cultura e do progresso humano, o espírito do mundo fica cada vez mais consciente de suas qualidades. Pelo estudo da teologia, o pensamento existencial traz ao pensador filosófico o transporte de sua existência inteira para os domínios de sua reflexão filosófica. Vemos em Marx o modo de como trabalhamos influencia nossa consciência, mas nossa consciência também influencia o modo como trabalhamos. Você pode até dizer que há uma relação indissociável entre palma e alma. O conhecimento de alguém está intrinsecamente relacionado ao trabalho que alguém exerce. Falando em Marx, precisamos, a partir do princípio das relações sociais na Europa em torno de 1850. E nesse caso a resposta seria um sonoro sim. O trabalhador poderia ter que cumprir uma jornada de 12 horas numa fábrica sob um frio glacial. O salário não era tão baixo que, com frequência, crianças e grávidas tinham que trabalhar. Isso levou a diferenças sociais indescritíveis. Em muitos lugares, parte do pagamento era aguardente barata e mulheres se viam forçadas a se prostituir para ganhar dinheiro. Seus clientes eram os respeitáveis senhores da cidade. Em suma, aquilo que deveria ser símbolo de dignidade humana, o trabalho, transformará o trabalhador num animal. Essa era a forma de Marx apontava uma série de contradições inerentes ao modo de produção. O capitalismo é um sistema econômico que destruirá a si mesmo, pois carece de um controle social e racional. Encontramos agora Charles Darwin, que mostrou que o homem é o resultado de uma longa evolução biológica. O neurologista Sigmund Freud dizia que a teoria da evolução de Darwin, bem como a psicanálise de Freud, é considerado o fundador da pá de cal no autoconhecimento ingênuo que o ser humano tinha até então. Darwin queria se libertar da visão religiosa sobre a criação dos homens e animais. Em seu livro A Origem das Espécies, concluiu que todas as plantas e animais existentes descendem de formas anteriores mais primitivas. Ele indicou assim a existência de uma evolução biológica e concluiu também que essa evolução se deve a uma seleção natural. Pela descoberta de fósseis, esqueletos de animais extintos, Darwin ficava extasiado com a descoberta de esqueletos de animais marinhos no alto de montanhas. Na América do Sul, ele mesmo encontrou algumas na Cordilheira dos Andes. Pássaros de Galápagos foram as principais observações de Darwin, onde havia variações nas espécies de tentilhões que habitavam cada ilha, sobretudo no formato de seus bicos. Darwin demonstrou que essas variações estavam relacionadas com a dieta dos tentilhões em cada uma das ilhas, alimentando-se de sementes de pinhas. Cada uma das espécies, isoladamente, possuía um bico perfeitamente adequado ao seu tipo de dieta. Seria possível que todos esses viessem de uma única espécie? Seria possível, então, que a espécie tivesse, com o correr dos anos, alterado suas características de cada uma das ilhas de maneira a permitir o surgimento de várias outras novas espécies? Para Darwin, sim. Essa foi a resposta. A natureza exibe um enorme leque de variações de raças e espécies. Nem sequer dentro de uma mesma espécie, um indivíduo é idêntico ao outro. A seleção natural é, portanto,
responsável pela luta pela sobrevivência. Quem melhor se adapta às condições naturais vai sobreviver e reproduzir. Adaptam-se melhor a um determinado meio ou um nicho ecológico, por tempo, criem ali seus descendentes. A maior vantagem em um determinado ambiente não é necessariamente vantajoso em outro. Darwin afasta para longe a questão de Deus como um ser criador. As mutações podem ser completamente irrelevantes, mas também podem determinar características marcantes de um novo indivíduo. A grande maioria das mutações não servem para nada, são descartadas pelas espécies, mas aquelas que dão certo para a adaptação do ser ao meio, essas vão, como o pescoço da girafa e o bico dos gaviões. Por exemplo, ao tentarmos combater pragas com diferentes tipos de pesticidas e venenos, à primeira vista eles podem apresentar um resultado satisfatório, mas aí vamos pulverizar uma lavoura ou um pomar com agrotóxico, causamos uma verdadeira catástrofe ecológica para os insetos e ervas daninhas que pretendemos combater. Por conta de diversas mutações, é possível que um grupo de indivíduos fique mais resistente ou mesmo imune ao veneno que é utilizado. E agora os vitoriosos dessa luta têm um caminho livre diante de si, e assim, justamente pela tentativa de eliminá-los dessa maneira, cada vez mais pragas agrícolas vão se tornando mais difíceis de combater. As variantes mais resistentes são exatamente as que sobrevivemos. As que sobrevivem aos combates vão ficar mais resistentes aos próximos venenos.